Se você escutar atentamente o silêncio de uma sala escura, sua mente começará a inventar sons. É um mecanismo de defesa antigo. O cérebro humano detesta a ausência absoluta de estímulo. Mas em 1967, em uma instalação militar esquecida nas profundezas das montanhas dos Urais, um grupo de cientistas soviéticos tentou descobrir o que acontece quando o silêncio não é apenas a falta de som, mas sim a presença de algo que nunca deveria ter sido escutado. Eu passei os últimos 4 meses traduzindo relatórios oficiais e diários de bordo que permaneceram classificados sob o selo de segredo de Estado por mais de 30 anos. O que você está prestes a ouvir não é uma lenda urbana de fórum de internet. É o registro documental de um experimento conhecido como Projeto Cora. E quando este vídeo terminar, talvez você olhe para a escuridão do seu quarto de uma maneira completamente diferente. Durante a Guerra Fria, a corrida espacial e a corrida nuclear ocupavam as manchetes de todos os jornais do mundo. Porém, longe dos olhos do público e dos satélites espiões americanos, existia uma terceira competição. Uma corrida secreta para dominar a resistência psicológica humana sob condições extremas. Os soviéticos queriam saber o que aconteceria com a consciência de um soldado isolado em uma estação orbital ou em um abrigo subterrâneo durante um evento de aniquilação global. Para responder a essa pergunta, construíram a Instalação 42. Um bunker selado a mais de 200 metros de profundidade, projetado com paredes duplas de chumbo e desacoplamento acústico absoluto. Nenhum som da superfície conseguia entrar. Nenhuma vibração do planeta conseguia penetrar a câmara central. Lá dentro, a iluminação era constante, o ar era filtrado por sistemas mecânicos pesados, e a percepção do tempo evaporava em questão de poucas horas. No dia 12 de outubro de 1967, 7 homens cruzaram a porta blindada da Instalação 42. Eram engenheiros de rádio, físicos e 2 oficiais médicos da Força Aérea Soviética. A diretiva do experimento era aparentemente simples: permanecer no bunker isolado por 40 dias seguidos. Eles deveriam registrar em diários pessoais qualquer alteração de percepção, padrões de sono e estado emocional. Nas primeiras 72 horas, tudo transcorreu conforme o previsto pela equipe científica em Moscou. Os voluntários jogavam xadrez, monitoravam os equipamentos e mantinham um tom sereno em suas anotações. No entanto, no 5º dia, o diário do Dr. Victor Ewing registra o primeiro desvio sutil no comportamento do grupo. Ele escreveu: "O ar aqui embaixo parece mais denso a cada hora. Não é a pressão atmosférica. É a sensação incômoda de que os ponteiros dos relógios analógicos estão se movendo em um ritmo diferente da nossa própria respiração." Para monitorar as profundezas da crosta terrestre ao redor da câmara, os engenheiros haviam instalado geofones de altíssima sensibilidade. Esses microfones subterrâneos eram capazes de captar qualquer movimento tectônico a dezenas de quilômetros de distância. Na noite do 8º dia, os alto-falantes de monitoramento do laboratório registraram um sinal incomum. Não era o estalo rítmico de uma placa tectônica se acomodando, nem o ruído branco do equipamento elétrico. Era uma oscilação contínua em 34 Hz. Uma frequência extremamente baixa, quase inaudível ao ouvido humano livre, mas suficiente para provocar uma sensação física de náusea e ansiedade inexplicável nos voluntários. Ewing anotou: "O som não parece vir dos geofones externos. Parece estar ressoando dentro do próprio concreto das paredes. Como se a estrutura estivesse tentando nos dizer algo que não temos capacidade de compreender." À medida que os dias passavam, a privação de luz natural e o zumbido incessante das paredes começaram a fragmentar a psique dos homens. 2 dos voluntários relataram que viam sombras alongadas se deslocando no fundo dos corredores metálicos quando piscavam. Não eram alucinações caóticas, mas figuras estruturadas que pareciam observar os pesquisadores enquanto eles dormiam. O diário do engenheiro de rádio Nikolai Morozov contém trechos perturbadores escritos em letras trêmulas no 14º dia. Ele relatava que a voz dos seus companheiros estava mudando de tom. Morozov escreveu que, quando conversavam na mesa de refeição, ouvia um pequeno atraso de meio segundo entre os lábios de um colega se moverem e o som da voz alcançar seus ouvidos. Uma sincronia assustadora,
como se o ar estivesse congelando as palavras no caminho. No 18º dia do experimento, o protocolo exigia que a equipe realizasse um teste de escuta passiva nas frequências ultrabaixas. Morozov ligou a unidade de gravação magnética de rolo número 9 e sintonizou o receptor nos canais subterrâneos profundos. A fita rodou por 6 horas seguidas durante a madrugada. Quando os cientistas da Comissão de Supervisão em Moscou revisaram o material anos depois, encontraram algo desconcertante. Aos 42 minutos da fita 9, a frequência de fundo se altera bruscamente. O ruído mecânico desaparece e dá lugar a uma sequência de pulsações rítmicas dispostas em intervalos matemáticos precisos. Eram grupos de 3 pulsos curtos seguidos por uma pausa de 4 segundos. Uma linguagem ou código que não pertencia a nenhuma rádio militar da época e tampouco a fenômenos geológicos conhecidos. No 22º dia, ocorreu o evento que forçou o encerramento prematuro do projeto Cora. Às 3 horas e 40 minutos da manhã, os sensores de pressão da porta de entrada registraram uma queda abrupta. Os alto-falantes da sala de controle externa captaram o som da pesada trava mecânica sendo aberta pelo lado de dentro. No entanto, as câmeras de vigilância de circuito fechado da época, registradas em filme de 16 mm, mostram que nenhum dos voluntários se aproximou da porta antes dela se destravar. Nas imagens recuperadas e digitalizadas recentemente, é possível ver o grupo reuniu-se no centro da sala principal, todos olhando na mesma direção, com os olhos paralisados de terror refletindo a luz fluorescente do teto. Quando a comissão de resgate entrou na instalação 12 horas depois, encontrou o abrigo completamente vazio. As portas estavam abertas, os diários permaneciam sobre as mesas, e os gravadores de rolo ainda estavam girando em silêncio. As autoridades soviéticas classificaram o local imediatamente sob estado de quarentena biológica e militar. Os relatórios oficiais arquivados pela KGB declararam que o grupo havia sofrido uma psicose coletiva induzida por intoxicação de dióxido de carbono e escapado para a Floresta Nevada durante a noite. Porém, as buscas terrestres e aéreas que duraram 3 semanas não encontraram uma única pegada na neve ao redor da escotilha externa. Nenhum corpo foi localizado nos vales próximos. Era como se os 7 homens tivessem simplesmente evaporado do tecido da realidade. A única evidência física deixada para trás foi a fita número 9, guardada em um cofre blindado em Moscou até a dissolução da União Soviética nos anos 90. Ao analisar os diários desclassificados hoje, físicos contemporâneos sugerem uma teoria vertiginosa. Se você escava um poço ou câmara suficientemente profunda e elimina todo o ruído da superfície, a própria estrutura geométrica da rocha pode atuar como uma caixa de ressonância para ondas de gravidade ou frequências de rádio cósmicas que atravessam a Terra. Não eram vozes de fantasmas ou demônios. Era a própria física do universo interagindo de forma direta com o cérebro humano. Uma frequência de onda que desincroniza os impulsos elétricos dos neurônios, alterando a percepção da matéria e do espaço. Nós vivemos em um mundo construído sobre a ilusão de controle. Acreditamos que a tecnologia nos protege e que os limites do nosso conhecimento são os limites do próprio universo. Mas histórias como o Projeto Cora nos lembram que a crosta terrestre sob nossos pés tem milhões de anos de silêncio acumulado. E às vezes, quando tentamos cavar fundo demais para entender o incomensurável, é a própria escuridão que decide responder. Se você chegou até aqui no vídeo, feche os olhos por 5 segundos após o término e preste atenção aos sons ao seu redor. Porque o silêncio nunca é verdadeiramente vazio. Obrigado por assistir até o final. Se este ensaio provocou algo em você, deixe seu comentário abaixo e se inscreva para mais arquivos desclassificados. Até a próxima!